Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. E não tem nem vergonha da mentira. Incrível, né? Será que é nós que estamos negando o Espírito Santo? Ou você que não está ouvindo a voz dele? No vídeo de hoje você vai ver a prova cabal de que mentirosos podem se superar a cada dia. Quer saber mais sobre isso? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio e você está aqui no canal onde nós estudamos profecias bíblicas, onde falamos de teologias e alguns assuntos variados. E hoje eu estava produzindo, eu estava fazendo um tema sobre Ellen White, sobre a profetisa que nós adventistas acreditamos que foi inspirada por Deus, assim cremos, E de repente eu recebi uma mensagem. E aí eu fui olhar a mensagem, e a mensagem de uma irmã muito piedosa, perguntando: pastor, é isso mesmo? Nós adoramos Ellen White, nós cantamos louvores a Ellen White. Falei, mas que absurdo é isso, irmã? E ela então me mandou o link, E aí quando mandou o link, eu fui ver de quem era, E confesso a você que está me assistindo aí, dá náuseas, dá enjoo assistir isso, porque eu não entendo como pode ter um coração tão maldoso, Uma pessoa que já foi desmascarada várias vezes e insistir no ministério de destruição, Ele já atacou recentemente, a minha pessoa, até fez um vídeo que eu não assisti, Esse aqui é só a imagem para você ver aí, Porque quem não tem argumentos faz piadas, Então, respondendo essa irmã e alguns irmãos que venham a ter dúvidas, porque eu já vi em outros vídeos ele insistindo nessa tese, que nós adoramos o espírito de profecia que é Ellen White, Absurdos, absurdos. E eu fui assistir o vídeo e confesso para vocês que é terrível como pode uma pessoa manipular a verdade para transformar em mentira, Percebe que Satanás fez a mesma coisa, Satanás, ele enganou Eva, misturou ali verdades com mentira e enganou. E ele tem enganado algumas pessoas, infelizmente. Então começa aqui, quem sabe, uma campanha. Meu irmão de fé, se você está inscrito num canal desse rapaz aí, se desinscreva, Não curta, nem dê dislike, nem faça comentário. Deixe ele se apagar, e ser destruído pelas próprias mentiras, Mas por que então, pastor Adriano, você está gravando novamente esse vídeo? Estou gravando novamente esse vídeo, ou contra esta pessoa, posso dizer assim, porque eu acredito que os maus prevalecem pelo silêncio dos bons, Então, quanto mais a gente dizer a verdade, mais a mentira vai ser desmascarada. Então, mais uma vez, eu quero mostrar aqui como que no mundo do garoto, do teólogo Sprite, ele vive, A intenção dele é destruir a igreja de Deus, E ele só está se destruindo. Então é apelo até para ele, Reveja o que está fazendo, rapaz. Porque atacar a igreja dessa maneira, com mentiras, rapaz, você infelizmente terá um final triste e lamentável, Mas fique até o final aí, porque no final ele vai fazer um apelo desesperado para os pastores evangélicos, Mas vamos observar como ele age, Então vamos lá, com a voz mansa, olha como ele faz. Deixa eu colocar aqui na tela. Então tá aqui o garoto teólogo, o teólogo Sprite, Que teologia não tem nada, É igual Sprite, é 0,03% de suco de limão, É o que ele tem de teologia, não tem nada, Mas vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui na tela e vamos tentar ouvir, Porque dá náusea ouvir um homem desse aqui. Vamos lá. Eu vou falar um vídeo rápido, esse vídeo é rápido, tá? Só pra gente comentar uma coisa importante sobre a questão do pastor adventista que fala que os livros de Ellen White não são comparados com a Bíblia, que os livros de Ellen White não são comparados com as Escrituras, não estão no mesmo nível, ou não estão acima, ou não representam a palavra de Deus, tá? Eu me lembro de muitas vezes o pastor César Cavalcante, ele falando sobre, olha, lá na igreja adventista eles consideram o espírito da profecia, que são os livros de Ellen White, como sendo a palavra de Deus, como sendo a palavra de Deus. E aí o Rodrigo Silva veio e negou, não consideramos isso, é uma mentira, calúnia. E aí outros pastores vêm e falam a mesma coisa.
Só que o Adventista lá dentro sabe como é que a banda toca, literalmente. Olha só, né? Infelizmente foi uma fala muito triste, né, do pastor César Cavalcante, né? Que também tem demonstrado cada vez mais ser teimoso, né? Porque a igreja diz uma coisa, a instituição, e as pessoas querem medir a instituição pela prática de alguns irmãos, né? Eu não vou negar que alguns possam ter dito dentro de uma igreja que os escritos de Ellen White é palavra de Deus ou algo parecido. Eu não vou negar isso, né? Porque imagine, são milhões de adventistas e muitas vezes tem pessoas que seguem, ou melhor, nem seguem aquilo que a própria instituição acredita. Isso acontece em várias religiões, né? Mas medir ou criticar a instituição sem usar as fontes primárias da sua regra de fé, né? Ninguém apresenta aí o Tratado de Teologia, Nisto Cremos, né? Questões sobre doutrina, o Manual da Igreja. Esses são livros que podemos considerar oficiais, né? Mas não, é porque aquilo que me disse, aquilo que eu vi, um cortezinho da internet, aí eles moldam o espantalho, o Adventista Sétimo Dia e batem, né? E infelizmente, muitas pessoas sinceras, né, acabam caindo nessa lábia, né? Mas são sinceras porque buscam agora saber, como essa irmã me procurou, para saber se é verdade. Então ele está dizendo assim, não, mas lá dentro da igreja é diferente, né? É diferente. Eles falam pelos dois lados da boca, é isso que estão usando aí agora, né? E vamos lá. Agora então, como ele não tem teologia, ele vai para música, né? Porque ele é um músico consagrado, né? Então ele entende de inário adventista e vocês vão ver como ele entende de inário. Então ele quer provar que nós adoramos Ellen White através do inário. Vamos para as aventuras do menino teólogo Sprite. Vamos lá. Vamos falar em música, então. No entanto, a igreja adventista altera os hinos, altera a poesia para bater com as crenças da igreja, as 28 doutrinas. Então, se o hino está falando que, sei lá, depois da morte, olha, estarei com o Pai, estaremos no céu, ou então iremos ver nossos queridos no céu, a coisa desse jeito, um exemplo, né? Eles vão lá e alteram e falam lá depois da ressurreição, ou eles vão lá e colocam alguma coisa lá para se alinhar com as doutrinas da igreja. Esse é um argumento seu? Gente, eu dou risada, né? Tá bom? Vou tentar aqui manter o padrão, né, de pastor, algo parecido, né? Mas é claro que a gente vai fazer isso. A gente vai pegar uma poesia, né? E se essa poesia já é de domínio público, não tem problema nenhum a gente alterar, né? E quando necessário ali dar as fontes, né? E fazer a alteração conforme a nossa crença, não tem problema nenhum. Mas nós estamos manipulando a poesia, né? Vamos lá, quem vai manipular a verdade? Vamos ver quem está manipulando, né? Vamos lá. Era uma música do cara que criou a música, né? Mesmo que seja lá nos 1700, eles vão lá e alteram, não tem problema nenhum. Mas falando especificamente sobre essa ideia de que Ellen White, que é considerada, novamente, o espírito da profecia, que o espírito da profecia entrou em Ellen White, então ela agora fala com a autoridade do espírito da profecia, a autoridade profética, né? Eles negam a Cristo nesse ponto e negam o Espírito Santo também. Prova isso, rapaz. Prova isso, que nós estamos negando a Cristo. Não fala pelos dois lados da boca, né? Não baixa a cabeça na hora de dizer as suas mentiras. Olha para a tela, prova os nossos materiais oficiais que nós negamos a Cristo. Você é um mentiroso, e não tem nem vergonha da mentira. Incrível, né? Será que é nós que estamos negando o Espírito Santo? Ou você que não está ouvindo a voz dele? Então, na igreja adventista, são os hinos dedicados à adoração tanto de Ellen White quanto desse espírito da profecia que eles acreditam que se manifestou dentro dela. Então você percebe que a coisa fica um pouco mais complicada, porque além de você ter uma pessoa que é pecadora, como Ellen White foi, como todos nós somos, ela foi um ser humano qualquer, pecador como qualquer outro. Olha, primeira verdade que ele está falando, né? Parabéns, viu? Parabéns. E aí adora-se ao espírito manifestado nela, sem contar, é óbvio, com o tal do anjo acompanhante, que acompanha, tipo de um espírito, uma entidade estranha que ficava agarrada nela, e ela era controlada por essa entidade. Então, ai, tá vendo? Teologia não tem nada, né? Você vê que os profetas do passado, os anjos vinham e revelavam, né? O livro do Apocalipse começa dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus e Jesus enviou o anjo, e o anjo acompanhou João em todas as revelações. Então agora querer jogar a pecha que existia uma entidade demoníaca em elétrico, quem é esse anjo? Então você tem que fazer isso com João também. Tem que fazer isso com Daniel,
e com outros profetas que tiveram ao seu lado anjos auxiliando e dando revelações. Você não sabe nada de teologia e fica tentando inventar a roda aí para acusar a igreja, né? Seja mais inteligente, né? Use argumentos bíblicos, né? Não fique criando fantasias, né? Ou gerando piadas e memes como você é especialista, né? Como eu sempre digo, né? Quem não tem argumentos faz piada, né? Aspectos, várias peças nesse quebra-cabeça que chegam a estranhar realmente de muitos evangélicos que olham para a igreja adventista. Mas volto no ponto. A igreja adventista diz, não, os escritos de Ellen White não estão equiparados, não se equivalem à Bíblia, são só alguma coisa não canônica, tá? Tudo bem. O que o adventista canta, que ele canta, né? Então vou passar aqui dois slides rápidos. O primeiro slide que eu quero falar com vocês são de 2 hinos, tá? Tem vários hinos, mas eu vou me concentrar nesses 2 só. Vou colocar aqui a letra desse hino, que é o hino 279, do Inário Atual. Deus fala, primeira estrofe, Deus fala por profetas e comunica sua vontade. Olha o verbo como está, Deus fala por profetas, ok? Ele podia falar, Deus falou por profetas, etc. Lembra? No verso bíblico de Hebreus, né? No princípio, antes ele falava pelos profetas e agora ele fala através do Filho, né? Então Hebreus ele é muito claro sobre o posicionamento do profeta dentro do contexto da revelação bíblica, da revelação da Escritura. Mas aqui começa falando que Deus fala, né? Através por profetas, comunica sua vontade. Tem sido assim. Mas é claro, se nós cremos que o dom de profecia continua na igreja atual, então Deus fala, né? Não somente Deus falou, Deus fala e Deus falará, né? É simples, é simples. A verdade brilhará mesmo em meio à escuridão. Deus jamais nos abandona e nos toma pela mão. Que bonito, tá? Mesmo ali com o verbo Deus fala, né? No presente, estando no presente, vamos considerar que esse fala pode ser através de outras questões proféticas. Alguém pode chegar para você e falar, olha, Deus me deu uma profecia sobre a sua vida, Deus te mandou uma mensagem, Deus falou comigo, te mandou uma mensagem. Isso é normal, isso não é algo impossível de acontecer, certo? Olha, mas dentro do contexto da revelação bíblica é diferente. Né? Esse é outro contexto. Mas vamos dar uma colher de chá para a primeira estrofe, que tá bonita, tá bacana. Vamos pro coro, então. O refrão. O espírito da profecia é essa luz menor. Ele é quem aponta para a luz maior. Você conhece isso dentro do Adventista, que Ellen White é a luz menor que aponta para a luz maior. Imagina só, então, um fósforo aceso apontando para o sol. Né? Imagina só um isqueiro apontando para o sol. Imagina uma... Então deixa eu falar sobre essa luz menor aí, né, que o teólogo Sprite não sabe, né? E talvez algumas pessoas desconhecem esse termo, né, que nós usamos dentro da igreja adventista. Então vamos lá, deixa eu tentar desenhar aqui para o teólogo Sprite saber, né? Quando Deus se revelou, né, quando começou ali com Moisés, a revelação, e depois passou a ser escrita, e aí formou-se a Torá, né? Entenda uma coisa, existe a luz, Jesus é a luz do mundo, né? Então ele é a luz, a luz. Quando se produz a Torá, Moisés produziu a Torá, aquilo era uma luz menor que apontava para a luz, Deus, a revelação, ok? Deus, a suprema revelação, a luz. Com o passar do tempo, houveram outros profetas. Aí poderíamos dizer que agora a luz menor, que era a Torá, passou a ser uma luz maior que apontava para a luz. E os próximos profetas que surgiram ali, eles se tornaram, podemos dizer assim, de luz menor. Então a luz menor dos profetas encaminhavam para a Torá, a lei, e a Torá encaminha então para o Senhor. Isso é uma discussão muito clara na academia, né? Que havia a rejeição, quando surgiu um profeta novo, né? Havia uma rejeição, mas sempre se aceitava o profeta do passado e rejeitava o profeta contemporâneo. Isso é histórico, né? Com o passar do tempo, aconteceu a mesma coisa. Não é? Outros profetas surgiram, o Novo Testamento, luz menor, que apontavam para os profetas maiores ali e para a Torá, e aí a luz, Deus. Ok? Fechou o cano. Né? Então temos aqui a Bíblia. Né? Deixa eu mostrar aqui a Bíblia. Então temos aqui a luz maior, a maior, que aponta para a luz plena, Jesus Cristo. Né? Então, quando nós estamos falando que a luz menor é Ellen White, que aponta para a luz maior, é nesses termos. Né? Para que então um isqueiro? Né? Para que um fósforo diante do sol, da luz do sol? Então, assim, ele desconhece os próprios escritos de Ellen White que tanto ele ataca, né? Não conhece nada mesmo, né? Ele só estuda para poder encontrar brechas ali para acusar, né?
ela mesma disse, né? Se as pessoas não tivessem ignorado a luz maior, não tivessem deixado de lado, não precisaria dos seus escritos, né? Então, pessoas que estão aí com dificuldade de compreensão, de guia, de instruções para conhecer a luz maior, é por isso que existem os testemunhos, né? Quando eu estudo, eu leio Ellen White, os seus escritos inspirados por Deus me ajudam a compreender a luz maior, né? É interessante que ele fala dos dois lados da boca, né? Porque se você for numa igreja batista, presbiteriana, existem guias de estudos que nos ajudam a compreender a luz maior. Tá? Então não seja hipócrita de ficar acusando a gente daquilo que você mesmo faz, ou você mesmo estuda, ou acha que estuda, né? Enfim, tá? Então vamos voltar aqui pro teólogo Sprite. Vamos lá. O que ele vai falar mais? Vamos lá. Tá acabando, graças a Deus. Coisa dessa. Mas tudo bem. Aliás, eu fiz um corte, tá? O vídeo dele tem 20 e tantos minutos. Eu fiz um corte das asneiras que ele fala, né? Depois, se você quiser, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o link completo do vídeo inteiro, das besteiras que ele fala, aqui na descrição. Vou ser honesto com você. Eu não estou apresentando o vídeo completo, mas você pode assistir as besteiras completas dele no link que eu vou deixar aqui, tá bom? Então você pode assistir, porque eu quero ser verdadeiro, né? Vamos lá. A palavra viva agora fica complexo. Porque o espírito da profecia é a luz menor, o espírito da profecia é a segunda linha, né? É quem aponta para a luz maior. O que é o espírito da profecia? O espírito da profecia é a palavra viva, santa e eficaz. É a luz divina sempre a brilhar. Então, o que é o espírito da profecia? Você que está assistindo, são os livros de Ellen White. Eu já falei isso algumas vezes aqui, como por exemplo, a maldade vem agora. Desse pastor aqui. Então o que é o espírito de profecia aí? Então o que é o espírito de profecia aí? São os livros dela. São os livros dela. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as escrituras. Portanto, você viu que o próprio pastor adventista diz que o espírito da profecia são os livros de Ellen White. Portanto, o que o coro está apresentando aqui... Gente, eu fico indignado, né? E vou dizer algo para vocês. Eu já tinha assistido essas palestras do Vanderlei Dornelles, né? Inclusive vou deixar todos os links aqui embaixo das palestras deles completa, né? Vocês perceberam que o pedacinho, o trechinho que ele fez o corte, né? Para dar a entender que Vanderlei Dornelles está dizendo que o Espírito de Profecia né, os livros de Ellen White e que está em igualdade com a Bíblia. Tá vendo a maldade? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. Tá vendo aqui no YouTube? Se você quiser fazer uma pesquisa, né, de frases pontuais, né, então você pode tem um aplicativo, né, que você instala no teu navegador e você clica aqui em legendas e coloca aqui, eu escrevi aqui, Espírito de Profecia, né? Então tem a frase que ele fala aqui, ele fala a frase que o mentiroso colocou ali, né? Então olha só a frase completa. Aliás, vamos ouvir o que o próprio Vanderlei diz sobre o Espírito de Profecia, tá? É um trechinho, um pouquinho antes da fala que o mentiroso colocou lá. Vamos lá. O que para ela? Escuta. Então tem aqui 3 textos. O primeiro é este, né? Que ela diz assim: o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. Então nesse caso aí, irmãos, o Espírito de profecia Presta atenção. O que para ela? Então ela diz que o Espírito Santo é o autor das Escrituras da Bíblia e do Espírito de profecia. Então o que é o Espírito de profecia aí? São os livros dela. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as Escrituras e disse, ela não está dizendo que é igual, mas ela coloca em paralelo em relação à origem, né? Ela não está dizendo que é igual, mas ela coloca em paralelo em relação à origem, né? Então o Espírito Santo é o autor das Escrituras e é o autor também da luz menor, que ela está chamando de Espírito de profecia. Percebe como ele é desonesto, né? Como ele pegou a imagem do pastor Vanderlei e colocou ele em uma saia justa. Ele não colocou todo o texto, todo o vídeo. Ele é um mentiroso, né? É um homem que está sendo usado pelo diabo. Como pode fazer uma coisa dessa, né? E aí, se você pesquisar,
ele vai falando, né? Porque Ellen White tem vários conceitos sobre o espírito de profecia. Eu vou tentar achar um outro texto aqui em que ela fala o seguinte, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver isso aqui. Nós já vimos. Olha lá. Ela diz que o espírito de profecia são os livros que ela escreveu. Ó, presta atenção. E agora, o que é o espírito de profecia? Nessa segunda passagem. Olha lá. É um dos dons espirituais. Muito Veja bem. que já Continuando. houve uma nuance. Então, Ellen White entendeu o espírito de profecia como sendo dom de profecia. Juntou as duas coisas como sendo uma só. Mas ela também disse que o espírito de profecia é o material que ela produziu. Que, segundo ela, é de autoria do próprio espírito. Uhum. Bom, agora vamos para... tem mais duas passagens. Eu tenho outra aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. The aqui, Spirit, ó. o espírito de profecia são os materiais dela. Ó. E ela frequentemente chamava isso, né, de testemunhos. E nós temos a série Testemunhos, do volume 1 até o volume 11. Né? Os testemunhos. Então aqui ela está dizendo que o espírito de profecia, nesta fala, presta atenção. são os materiais que ela escreveu pelas visões que ela recebeu de Deus. O segundo texto, né, está no livro Evangelismo, página 257. Ela fala assim: sexta-noite e sábado pela manhã, ele nos falou sobre o assunto dos dons espirituais, frisando especialmente o espírito de profecia. Bom, aqui temos agora uma pequena diferença. Ela fala dos dons espirituais e ela chama o dom de profecia de espírito de profecia. Olha só. Então tem uma pequena diferença em relação à primeira passagem, mas ainda continua dentro do mesmo campo. Porque nesse caso, veja, quem tem o espírito de profecia, segundo a segunda citação, é o profeta. Ou seja, o que tem o dom de profecia é o que tem o espírito de profecia. Na primeira, ela fala dos materiais escritos, né? Mas ainda pode se colocar como um sinônimo. Bom, o terceiro não é nem esta daí que está agora, é a que vem agora. Olha então só. Esta é a terceira passagem. E aí eu vou dar uma importância especial a esta, porque as outras vocês já sabem, e esta é um pouco menos popular. Então aqui, gente, ela está escrevendo no livro Desejado de Todas as Nações, o momento, né, em que Maria e José vieram ao templo, né, para apresentar o menino Jesus. E aí o sacerdote, né, tomou Jesus nos braços, ele fez o ritual dele, né, e para ele era uma criancinha como outra qualquer. Ele não reconheceu nada diferente, né, no menino Jesus e nem nos seus pais. Mas quando eles estavam, depois com o bebê de novo no braço, né, aí então veio um homem chamado Simeão e pediu para pegar a criança nos seus braços. E então ela fala desse momento, né, aí no Desejado, página 55. Ela começa esse relato, né, dizendo assim: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ela diz: o espírito de profecia estava sobre esse homem de Deus, Simeão. Está o relato dele em Lucas 2. E enquanto José e Maria ali permaneciam, admirando-se de suas palavras, ele os abençoou. E também Ana, uma profetisa, entrou, confirmou o testemunho de Simeão a respeito de Cristo. Estes humildes adoradores não haviam estudado em vão as profecias. Bom, então agora você preste bem atenção nessa última frase. Ela diz que tem uma profetisa no contexto, né, que é a mulher chamada Ana. Mas Simeão não é profeta. Tá? Simeão não tem visão, não é um profeta. E uma vez que ela diz, também Ana, uma profetisa, se ela tivesse dito assim, ele um profeta e também Ana uma profetisa, então teria colocado ele nessa categoria. Bom, mas o que ela destaca no final, né, é que eles eram o quê? Estudiosos das profecias. Então olha só, o Dornelles, né, tem outra aqui, eu poderia mostrar várias, vou deixar no link para vocês,
toda essa referência, né? Porque o dom de profecia, né, é o fruto do Espírito Santo que está sobre a igreja nos últimos dias, que foi manifestado em Ellen White, e que o fruto do seu trabalho, né, Ellen White, é claro, é fruto do Espírito, e nós não colocamos de pé de igualdade com a Bíblia em questões normativos, né? Isso está nas nossas crenças, né? Mas eles querem colocar, não adianta você falar que não crê, mas eles querem colocar, né? E ele pegou de maneira maldosa, mentirosa, né, e colocou aí uma pecha, né, de que nós adoramos Ellen White, que Ellen White é o espírito da profecia. E Dornelles, o pastor Dornelles, explica todas as menções, né, como nós acreditamos. Né? Ellen White falando sobre o dom de profecia sobre a igreja, sobre os seus materiais, sobre os profetas. Então, assim, perceba como de maneira maligna esse homem trabalha, né? E vamos para a parte final, graças a Deus. Deixa eu voltar aqui e voltar para a parte final desse vídeo horroroso, que eu preciso terminar, né? Que tem mais coisa para fazer. Vamos lá, deixa eu ver ele passar vergonha mais para frente aqui, rapidinho. Vamos lá. É o seguinte, o Espírito da Profecia, a palavra viva, santa, a palavra de Ellen White, os livros de Ellen White são santos, os livros de Ellen White são a palavra viva, são a palavra eficaz, e os livros de Ellen White é a luz divina sempre a brilhar. Tá vendo? Então, olha como ele diminui o conceito de espírito de profecia apenas para o livro, e aí quer jogar a gente que estamos adorando os livros de Ellen White. Como é maldoso. Eu não sei, né? Não sei se eu estou sendo muito sincero demais aqui com as palavras, né? Agora, veja o outro absurdo que ele faz. O outro absurdo. Vamos lá. Eu creio que o hino 280, que no caso é o hino... o Espírito da Profecia, 280, substituiu o hino O Mestre nos Chama. Olha que coisa interessante. O hino 280, substituído pelo Espírito da Profecia, foi retirado, até onde eu sei, não consegui encontrar, mas se ainda estiver no inário, deixa nos comentários, foi retirado, substituído por um hino que dá luz menor. Então, a luz maior, que é Jesus, como dizia O Mestre nos Chama no inário antigo, foi substituído pela luz menor, que é o tal do Espírito da Profecia, os livros de Ellen White. Então, é impressionante isso. E aqui, no primeiro verso, na primeira estrofe, é muito claro. Jesus, nosso guia, é luz, proteção. Olha que interessante. É importante... Então, olha só a teoria da conspiração do teólogo Sprite, né? Então, olha só, eles colocaram um hino que adora Ellen White no inário e tiraram um hino que adora Jesus Cristo, né? Porque um hino entrou e o mesmo número do outro saiu, que é correspondente, aquele hino era de Jesus, e colocaram então esse de Espírito de Profecia. Olha o que eles fizeram, estão fazendo com que a igreja adore Ellen White e tiram um hino que falava de Jesus. Não sabe nada de Bíblia, não sabe nada da Igreja Adventista e não sabe nada por que foi feito essas mudanças do inário adventista. Existem vários motivos porque uns hinos continuaram e outros saíram. E não é porque o 200 e tanto era um número e entrou outro no mesmo lugar. Não existe isso. Não, é só da tua cabeça mirabolante das ideias malignas que surgem essas ideias conspiratórias. Né? Vamos continuar as besteiras. Tá terminando, graças a Deus. No sétimo dia, Ellen White, ela disputa espaço com Jesus Cristo. Ela disputa Olha que espaço absurdo. com a cruz. E aqui Prova exemplo isso. das vozes dos adventistas estão sendo erguidas em louvor a Ellen White, aos livros. Esta é uma prova sua de que Ellen White disputa espaço com Jesus. Esta é a tua prova? Meu Deus do céu, né? Então... de Ellen White, esse espírito da profecia do século XIX, que nós já demonstramos várias vezes aqui que é uma grande falsidade, uma grande falácia. Então, mais uma evidência. Pastor evangélico, evidência. Quando você for em debates, quando você for participar de conversas sobre adventismo, com pastores adventistas, leve uma cópia do inário, tire uma foto aqui da tela, ou entre em contato comigo. Eu teria o maior prazer em enviar para você todas as evidências de que Ellen White, sim, ela é elevada ao padrão mais alto, é praticamente um padrão trinitariano, né? Basicamente é isso. É ridículo. É ridículo. Então, minha irmã, você está me assistindo, vou mandar o link para você, né? Então, considere aquilo que eu apresentei, porque esta pessoa usa de mentiras para tentar destruir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Valeu, gente. Deixa eu tomar algum remédio aqui, porque o estômago já embrulhou. Valeu. Até mais.